Hoje é o dia da nossa segunda aula Hotmart do Zero e hoje você vai aprender como você definir o seu nicho de mercado e a persona, ou seja, a quem você vai direcionar sua comunicação dentro do seu nicho, beleza? Na aula passada nós já aprendemos muita coisa sobre Hotmart, então eu te aconselho a assistir a primeira aula, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo se você estiver assistindo pelo YouTube, tá certo? Aqui é a Karine Viola e esse é mais um curso gratuito que eu disponibilizo aqui pra você. Eu já tenho um curso gratuito Trabalhar em Casa e curso gratuito Como você fazer suas primeiras vendas na internet através das redes sociais. Então, se esse assunto te interessa, já deixa seu like aqui embaixo desse vídeo, deixa um joinha e se inscreve também porque tem mais aulas sobre Hotmart por vir. A Hotmart é uma plataforma que te ensina a como vender produtos exclusivamente digitais através da internet e dispensa logística e estoque. E para você decidir qual produto você vai se afiliar para vender, para revender e ganhar sua comissão, você precisa saber qual é o segmento de mercado que você quer atuar. Na aula passada, nós falamos sobre afiliado árbitro e afiliado autoridade. E eu expliquei que afiliado árbitro não importa muito qual é o nicho que ele vai trabalhar, porque se ele não vai aparecer, ele pode trabalhar em vários nichos ao mesmo tempo. O afiliado autoridade, que sou eu, por exemplo, eu apareço nas mídias. Então, para eu me tornar referência em um assunto, para eu me tornar autoridade em um assunto, eu tive que escolher um nicho para eu atuar. Eu atuo no nicho de ganhar dinheiro como afiliado. E nessa aula daqui, eu vou te ajudar a definir o seu nicho de mercado. Para receber todas as aulas dessa série Hotmart do Zero, clica no primeiro link aqui embaixo na descrição desse vídeo. Para eu te ajudar a você definir o seu nicho de mercado, a gente vai tentar descobrir coisas que você gosta de fazer, para ver se dá para transformar isso em um negócio. Então eu quero que você responda essas perguntas aí enquanto eu vou fazendo. O que você geralmente faz depois que sai do trabalho? Pausa esse vídeo, responde aí, escreve e depois a gente pula para a próxima pergunta. O que eu quero saber aqui? Se você tem algum hobby, se você tem alguma coisa que você gostaria de fazer ou faz depois do trabalho, que aquilo realmente te deixa bem animado. Quais atividades você sempre gostou, mas deixou de praticar por falta de tempo? Seus amigos sempre te pedem ajuda sobre algum assunto? Que assunto é esse? Pedem algum conselho sobre algum assunto? Quais são os assuntos ou atividades que você domina? Sobre o que você mais gosta de conversar? Se não existisse dinheiro, o que você gostaria de fazer por prazer? Para entender qual nicho é o mais adequado para você trabalhar, precisa coletar informações para entender o tamanho desse mercado, se as pessoas inseridas nele têm interesse em comprar o seu produto e se podem pagar por ele. Aqui, olha, eu quero saber as informações que eu preciso coletar, se esse mercado as pessoas se interessam, ou seja, o seu interesse precisa ter demanda das pessoas para poder ser um negócio rentável, concorda comigo? Então, para você identificar essas informações, usa a internet para poder confirmar se o seu interesse tem demanda. Tudo isso deve ser feito antes de começar o seu negócio. Então, aqui a gente está fazendo uma pesquisa de mercado, uma análise de mercado antes de você começar o seu negócio. Então, aonde você vai validar essas informações? Com as ferramentas abaixo, você consegue visualizar quais assuntos são tendência, possuem alto volume de buscas e ainda descobre alguns subnichos potenciais para o seu mercado. Então, a gente vai vir aqui, por exemplo, no Google Trends. Vamos supor que você se interessa pelo assunto de terapia holística. A gente dá Enter. E o Google Trends vai mostrar pra gente qual é o gráfico de interesse sobre esse termo dentro do Google. Então aqui, ó, interesse ao longo do tempo. Últimos 12 meses? Não, vamos colocar menos, vamos colocar últimos 90 dias, é pouco, mas tá bom. Dá pra gente ter uma noção. Nos últimos 90 dias, tivemos vários picos desse assunto, tá certo? Olha, então aqui, ó, bem mais recentemente, 7 de março de 2020, e aqui no final, ó, a tendência é crescente, tá vendo? Aqui embaixo ele mostra quais são os estados, né, do Brasil que mais pesquisam sobre esse assunto, tá vendo? Quando você for fazer anúncio, por exemplo, você pode fazer anúncio mais local. Tem também aqui embaixo assuntos relacionados a isso, tá certo? Vamos supor que você ficou em dúvida, tá? Entre terapia holística, por exemplo, e reiki. Então, entre terapia holística e reiki, olha só o reiki lá em cima. Por quê? Porque terapia holística é um termo mais amplo, reiki é um termo mais afunilado. E olha só, o Brasil inteiro tem interesse nesse assunto reiki. Então, o seu alcance
pode ser maior. Significa que você vai ganhar mais dinheiro no nicho de reiki? Não, porque as suas estratégias de marketing, na verdade, que vão mandar nessa história aí, beleza? E aqui são as demais ferramentas que você pode ter acesso, tá? Quando você for pesquisar sobre o seu nicho de mercado. Então, com as suas perguntas respondidas, você vai lá no Google Trends ou qualquer uma outra dessas ferramentas aqui para você pesquisar. Isso aqui é tudo antes de você chegar lá na Hotmart para escolher o seu produto. Para identificar um bom nicho, coloca na balança a demanda do público e o que você deseja fazer. Lembrando que o que você deseja fazer precisa ter demanda, senão você pode ficar frustrado. Ou você pode, mesmo que não tenha demanda, começar aí, um nicho que pode ser super rentável e lucrativo. Esse equilíbrio é fundamental para que você não opte em criar um negócio que você ame, mas poucas pessoas se interessam. Ou até o contrário, nichos muito rentáveis, mas que você não domina. Você já entendeu como é importante focar nos desejos dos seus compradores, compreender onde eles estão e o que conecta o produto promovido ao seu cliente. Mas como você vai identificar tudo isso aí? Uma das melhores formas de encontrar todos esses dados é por meio da persona. Diferentemente de dados demográficos, a persona é uma representação bem mais profunda do seu público-alvo. Então, quando você sabe qual é o nicho que você quer atuar, você tem a noção do público-alvo interessado nesse nicho, nesse assunto. Agora, você precisa identificar, representar o público-alvo em uma persona. Na verdade, você pode fazer até mais de uma persona, porque pode ter mais um tipo ou estereótipo interessado pelo assunto que você quer trabalhar. Por meio da persona, além de informações como idade, sexo e região, você insere dados como filmes que a persona gosta, quantas pessoas moram com ela, o que ela faz nas horas vagas, quais são os seus sonhos. Para criar persona para o seu negócio, é necessário que você responda uma série de perguntas sobre o seu usuário. Mas isso aqui é se você conhece o seu usuário. Caso você ainda não tenha compradores, você vai ter que pesquisar na sua audiência o padrão mais recorrente de pessoas que curtem a sua página, seus vídeos ou acessam seu site. Se você não tem nada disso, uma dica muito legal que eu te dou é vir no Facebook. E aqui no Facebook você vai procurar por reiki, que é o assunto, de repente, que você escolheu atuar. Então a gente vai entrar aqui num grupo, por exemplo, vamos entrar nesse aqui. E aí você pode começar a analisar que tipo de coisa que as pessoas falam, qual é a linguagem que as pessoas têm para falar sobre reiki, qual é o vocabulário que elas utilizam, quais são as perguntas que as pessoas fazem aqui nos comentários e tem as respostas, quais são os comentários que as pessoas fazem, que tipo de dúvida, que tipo de questionamento, que tipo de dor que as pessoas têm. E aí aqui na busca do Google, você vem e escreve reiki e aí você já vê aqui, isso aqui é o autocomplete do Google. Então aqui já tem até conteúdos para você fazer do seu negócio para poder atrair as pessoas interessadas nesse assunto. Aí você dá um espaço, por exemplo, aparecem mais coisas. E você coloca a letra A. Aí vai aparecer o que tem com a letra A depois de rei, com a letra B, com a letra C. Você pode simplesmente só escrever reiki, dar um enter. E aqui embaixo vão aparecer, reiki, o que é, para que serve, benefício, como fazer. Então aqui você vai começar a entender o que as pessoas buscam, o que as pessoas querem saber, reiki benefícios. Se são esses os benefícios, diminuir sintomas de estresse e ansiedade, então as pessoas que procuram reiki estão sofrendo de estresse e ansiedade. Essa é a linguagem, depressão, dores crônicas, insônia. Então essa é a linguagem que você vai ter que abordar na sua comunicação, tanto oral quanto escrita. Essas aqui são algumas perguntas que você precisa fazer na hora de criar a sua persona, beleza? Então aqui no meio, você vai colocar uma foto ou imagem, você pode procurar na internet, e aí você vai dar uma idade para esse tipo de público, para esse tipo de pessoa que tem aquelas dores. Pesquisa primeiro as dores e os desejos, né, onde que a pessoa quer chegar, o que a pessoa quer alcançar, para depois você vir fazer esse quadro aqui. Onde mora, onde trabalha, qual o cargo, fale sobre a educação e personalidade do avatar. Após finalizar o seu quadro, você tem um panorama de informações para completar a ficha de persona. Com ela, será possível inserir as informações sobre o típico comprador e entender melhor o mercado que você irá atuar. Típico comprador. A ficha de persona deve conter as seguintes informações. Então agora a gente vai ver uma ficha de persona preenchida e depois a persona criada. Então olha só, 20 anos, São Paulo, trabalha numa empresa de TI, é universitário, calmo e tímido. Ele sabe o valor dos estudos. Essa pergunta, quais são os valores? Ele sabe o valor dos estudos e da disciplina. O que ele faz no dia a dia?
além de estudar e fazer estágio, gosta de ir a muitos shows. O que ele consome no dia a dia? Come fast food, gosta de navegar na internet todos os dias, usa muito as redes sociais. Qual é o seu sonho? Seu maior sonho é tocar em uma banda de rock famosa. Como o meu negócio pode impactar? Meu curso oferece economia de tempo para quem desejar aprender a tocar bateria. Quais são suas dores? Por causa de estudo e do trabalho, não tem tempo suficiente para se dedicar ao seu maior lazer, aprender a tocar vários instrumentos musicais. Quais são as marcas que costuma usar? Gosta de marcas como Vans, All Star e Red Bull. Quais são suas metas? Deseja montar sua própria empresa e tocar vários instrumentos musicais. Então agora a gente vai ver o texto pronto dessa persona. Marcelo é estagiário de TI em uma empresa multinacional. Ele é o filho mais novo de uma família paulistana de classe média. Ele ama rock e já sabe tocar violão. Porém, seu maior desejo é aprender a tocar bateria. Porém, como trabalha e estuda, seu tempo é muito corrido. Então, ele precisa de praticidade para aprender algo novo. Então, com base nesse avatar, você pode ser muito mais assertivo com o tipo de conteúdo que você vai oferecer aos seus compradores. Porque você vai entender que o Marcelo ali, por exemplo, ele quer tocar bateria, você está oferecendo um curso de bateria, mas o curso tem que ser dinâmico, porque senão o Marcelo não vai ficar feliz com o seu curso. Você pode focar em que tipo de conteúdo? Olha só, se você for trabalhar com ensinar bateria, aulas bônus com música de rock, porque é o estilo preferido dele, dá a opção de compra parcelada, já que ele possui uma renda mais baixa por ser estagiário, oferecer dicas mais avançadas, uma vez que ele já sabe tocar outros instrumentos, priorizar aulas mais curtas, porque ele tem pouco tempo para aulas muito extensas. Bom, então agora você já sabe qual é o tipo de afiliado que você precisa escolher ser, qual é o nicho de mercado que você vai atuar, a depender do tipo de afiliado também, e a persona, para você entender qual é a comunicação que você tem que abordar. Entenda que, por exemplo, se você quer falar com pessoas que querem emagrecer, existem 1000 tipos de pessoas que querem emagrecer. Existem pessoas que querem perder peso pós-parto, por exemplo, e existem pessoas que querem manter o peso pós a bariátrica. Então, o nicho continua sendo emagrecimento, porém, são personas diferentes. Deu para entender? Então, eu espero que o seu exercício completo dessa aula esteja pronto para você pular para a próxima. A próxima aula eu não vou passar nenhum exercício, vai ser uma aula muito importante sobre mentalidade. Então, eu espero que você esteja ansioso para a próxima aula, assim como eu estou, para te falar também sobre a minha experiência de mentalidade empreendedora nesse mercado, tá certo? Fico muito feliz que você esteja até aqui. A gente se vê na próxima aula. Aqui é Karine Viola. Até mais.